Vidas negras importam. Oferenda, Paulo Colina. É certo, ascendentes presenças não se distanciarão nunca um dedo além do meu ego. E todo o ruído das ruas nada é que um enorme sussurro tombola, igual as pancadas pluviais de verão. É impossível prever com segurança quando um bando desabará sobre mim, mas sigo me desanuviando. Mim é sempre verão, âmago abrasivo, transpirando irrequieto, da sorte de desejos e luto. Os tambores que persistem nas noites dos tempos não embalam simples recordações. Eles recriar paciente um universo turvo. Meus músculos estão todos prontos. Se quiser, mulher, começamos já. Oferenda, Paulo Colina. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento de Gerações. E hoje eu ofereço essa importante conversa para o Ronaldo Fernandes. Eu tenho agora o prazer de apresentar, para a gente poder conversar, falar sobre literatura negro-brasileira, literatura de autoria preta, Jovina de Souza. Salve, Jovina! Bem-vinda, querida! Boa noite, Camilo. Muitíssimo Boa. obrigada pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui dialogando com você hoje. O prazer é todo meu, querida. O prazer é todo meu. Jovina, por gentileza, se apresente. Meu nome é Jovina Souza, eu sou baiana, estou vivendo e escrevendo e fazendo meu letramento racial, trabalhando com meus projetos, escrevendo, pesquisando, estudando e seguindo. Legal. Você está onde agora, em Salvador? Não, nesse Hum, momento eu estou morando numa cidade aqui na Chapada chamada Palmeiras, onde eu estou nesse momento. legal, Eu, legal. nos últimos anos eu tenho vivido muito fora de Salvador, cada dia mais fora e menos por lá. E nesse momento exato eu estou nessa cidade aqui chamada Palmeiras, no coração da Chapada Diamantina. Legal. Por gentileza, e conte, Jovina, como que é essa questão? Como que foi? Como que é seu contato com essa literatura negra, com essa escrita? Por favor. Olha, Camilo, o meu contato com a literatura negra ela é muito antigo. Esse meu contato é antigo, porque eu aprendi a ler em casa com meu pai, ele que me alfabetizou. E ele tinha um livro de Lima Barreto, Clara dos Anjos. Também só tinha esse. E tinha outros livros, mas de literatura negra era só esse. E aí eu pratiquei leitura lendo literatura de cordel, lendo Clara dos Anjos, mas até aí era só uma prática de leitura. Eu venho tomar conhecimento de forma mais profunda com a literatura negra no início dos anos 80. É que eu vou conhecer os cadernos, conhecer alguns autores, que eu vou então conhecer escritores americanos, ouvir muito texto negro através dos compositores de bloco afro aqui da Bahia, que os compositores de bloco afro baiano, eles são os pilares da literatura negra baiana. Eu sou dessa opinião. Então, eu vou ter contato muito forte com esse texto, que a gente pode chamar de um texto negro, através da música do Ilhaê, do Olodum, e, e junto com os cadernos. Mas aí eu já conheço, nesse momento, eu já estou lendo muito Lima Barreto, porque eu vou ler Lima Barreto na minha adolescência, quando eu entro no antigo ginásio, né, fazia admissão, então eu vou ter acesso à biblioteca.
e chegou uma escola lá para minha cidade, uma escola polivalente, e, para minha sorte, tinha uma biblioteca completíssima e ainda tinha bibliotecária. Era um luxo, né? Eu tive essa sorte de, na minha adolescência, encontrar isso. E aí, as minhas aulas começavam à tarde, mas eu chegava de manhã, 7 horas, para poder ficar na biblioteca. E aí eu conheci o Lima Barreto, o Machado, desde da quinta série, antigamente, né, que a gente chamava a quinta série. Então, eu vou ter essa aproximação cedo com esses escritores. Na sequência, eu vou conhecer o trabalho, principalmente a crônica de Machado, de Lima Barreto, e muito mesmo, nesse período da minha adolescência. Mas até aí eu li aquele texto, mas eu ainda não tinha os instrumentos, né, o conhecimento, o amadurecimento para então classificar aquele texto e entender as suas particularidades, as suas condições de produção, de circulação, o projeto político, né, da literatura negra. Era estranho e não era, porque eu fui criada numa família preta que tinha consciência da sua trajetória política, cultural, e eu fui instruída, orientada sobre o que eu era, meus antepassados, a história dos meus avós, dos meus bisavós. Meus pais tinham muita preocupação em nos preparar para enfrentar o racismo. E, particularmente a mim, como mulher, eles sabiam que eu ia ter um peso muito pesado para carregar. E meus pais eram assim, pais professores, preparadores. E eles fizeram isso com muito esmero, como se fosse um projeto educativo para os filhos, inclusive para mim. E como eu sempre fui muito atenciosa, né, a meus pais, aos ensinamentos, eu aprendi tudo muito bem aprendido. Então, isso foi de uma valia muito grande para mim e também foi um grande orientador na minha recepção, não só do racismo, como do machismo e ao aprofundamento e o interesse pela literatura negra e identificar naquele texto semelhanças com os textos de meus pais e com os ensinamentos e as histórias que eles me contavam. Que legal, querida, que interessante essas histórias. Ah, e aí, e a sua escrita? Ela veio quando? Que momento que essa escrita apareceu? Minha escrita, ela aparece de uma forma assim bem inusitada. Eu sou leitora desde criança, que eu fui alfabetizada, como eu já lhe falei, lendo literatura de cordel, lendo Fernando Sabino, que meu pai tinha um livro também de Fernando Sabino. E o tempo todo eu sou muito próxima da arte, eu tenho muita paixão, é um espaço que me deixa muito feliz no mundo, é a arte. Quando eu estou próxima da arte, eu estou bem. E eu sempre procuro ela. E quando eu era adolescente, eu pratiquei muitos tipos de arte. Fiz teatro amador, estudei é, música, e cantava, e onde tinha uma arte, eu estava presente. Se eu pudesse, eu era uma artista múltipla, né? Mas, infelizmente, tinha que trabalhar, tinha que se dedicar àquilo que pagava as contas, porque eu também sempre tive consciência que esse espaço não era para mim, e que se eu fosse me enveredar por eles, eu não ia conseguir pagar a conta de água nem de luz. Então eu não queria isso para mim. Eu queria eu queria uma conta bancária que me desse autonomia e condição, inclusive, para usufruir a arte. Então,
a literatura sempre uma paixão. Eu sempre fui leitora voraz, maníaca por livro, né? Até hoje. E aí eu me lembro quando eu comecei a ler, entrei nessa escola, que eu vi essa biblioteca, eu queria sempre saber o que estava escrito nos livros. Aquele cheirinho, aquela coisa apaixonante, muito sedutora. E com isso eu lia demais. Porque eu vi um livro, eu digo, eu quero saber o que é que está escrito dentro. Até hoje eu tenho esse hábito infantil. Não aguento ver um livro. Se você me der um livro, com 1 minuto eu já estou lendo umas páginas. Mesmo que não seja tudo, mas eu estou lendo mesmo umas páginas. Então eu sou leitora voraz, sempre. Mas eu sempre quis aprender com mais profundidade a arte literária. Contudo, como eu já lhe falei, letras era um curso que não dava dinheiro, não dava nada. Plena ditadura militar, era uma perda de tempo você fazer isso, e eu sempre focada em algo que me permitisse um progresso financeiro, uma estabilidade econômica, condições de me sustentar sem dor de cabeça e sem a incerteza do amanhã. Então, eu fui estudar ciências contábeis, fiz 2 anos de direito, parei, porque na ditadura era complicado você ser advogado em plena ditadura militar, e eu vivi toda a ditadura militar, como militante, como manifestante, como tudo, né? E como aquele que sofria muito os malefícios desse momento deplorável da cultura brasileira. E, bom, eu disse, um dia eu vou voltar. Quando chegou na década de 90, eu então agora eu poderia. Fui fazer o curso de letras na Universidade Federal da Bahia e me concentrei em literatura brasileira e teoria literária para me aprofundar no fazer literário. Porque o que me encanta na arte é acompanhar sua feitura, seu processo de germinação. E por isso eu lia muita crítica de teatro, muita teoria do teatro, muita teoria da literatura, teoria da música, para entender esse momento onde arte e autor se encontram e produzem outras coisas. Eu acho isso fantástico. Por isso, o meu interesse pela teoria, para me aprofundar no texto literário. Quando saí da universidade, fiz a especialização, depois fiz o mestrado, e pensei em fazer um concurso para professora da UNEB, da nossa universidade estadual aqui. Mas aí eu não era professora oficial de nenhuma rede, eu só era professora dos meus projetos, né, que eu sempre fiz meu letramento racial desde jovem, sempre trabalhei com coletivo, fui instrutora de dezenas de coletivos de mulheres negras, de homens negros, jovens, escolas, e isso é uma prática constante. Aí uma amiga me disse, olha, Jovina, você vai ter um pouco de problema, porque a UNEB dá muita preferência a quem já tem experiência como professor, e você tem, mas não está registrado, né, no documento. Mas quem tem livro publicado consegue uns pontinhos a mais. Bom, então não seja por isso, eu vou escrever um livro então. E daí eu escrevi o meu primeiro livro. Mas eu desisti de ser professora da universidade, achei que não era um lugar produtivo para mim, eu deveria continuar fazendo o meu trabalho e publiquei o livro, que é esse daqui, Agdá, e foi publicado em 2012. Até aí, Camilo, eu não pensava em ser escritora. Quando foi em 2014, eu recebi uma carta dos Cadernos Negros, que minha orientadora, a professora Florentina Souza, ela mandou o nome da gente, uma ficha, endereço, tudo para os cadernos.
uma época que a gente estava fazendo uma pesquisa e tal, lá no projeto dela. Aí eu digo, os cadernos mandando um convite, me convidando para participar, mas como é que ele sabe que eu publiquei livro? Né? E eu ia viajar, ia passar muitos dias fora, e resolvi, eu digo, não, não posso perder, os cadernos me chamam, né? Porque os cadernos, para mim, é o máximo em termos de literatura e de militância literária e de trabalho, né? Um trabalho vitorioso, um trabalho sério, um trabalho de grande importância. E eu tenho muita apreciação, muita consideração a essas pessoas pretas que criaram os cadernos negros e que até hoje eles estão fazendo isso, um trabalho belíssimo que merece todas as honrarias a vida inteira, e sobre o que se deve fazer e a competência, né, para fazer. E eu, então, digo, não, eu vou escrever alguma coisa, eu não posso perder essa oportunidade. Mandei, escrevi uns textos lá malucos que eu achava que era louco, mandei para os cadernos e viajei. Esmeralda ficou, coitada, com a cabeça louca, tentando me localizar. Resultado, eles aprovaram 5 textos meus, que saíram publicados no Caderno Negro 37, e aquilo me deu assim, um ânimo, né? Eu digo, mas eu não quero continuar esse negócio, porque isso é complicado, isso chega de problema, eu só vou carregar peso. Mas aí saiu nos cadernos, eu fui para o lançamento, fiquei muito feliz de estar ali participando desse trabalho, né? De me sentir mais um fio dessa teia maravilhosa, criativa e bonita, esse trabalho. Eu digo, pô, é uma honra muito grande, né? Estar nessa lista, né? Nessa história. E aí fui para o lançamento, tal. Até aí eu ainda não estava decidida. Aí eu criei um texto, eu fiz um texto. Quando chegou nos cadernos 39, eu participei de novo, meus textos foram aprovados. E aí eu fui, quando chegou lá na mesa, o CUT estava, e eu li esse texto chamado Biografia do Meu Cabelo, que era um diálogo, digamos, eu achei que aquele texto de CUT, o Carapinha, merecia uma biografia daquele cabelo. Eu achei que as pessoas precisavam saber o percurso dele. E aí escrevi um poema chamado Biografia do Meu Cabelo. E lá na apresentação, no dia do lançamento dos cadernos, eu li esse texto. E foi uma repercussão muito grande, principalmente entre os jovens. E eu não consegui sentar na mesa de autógrafo o número de jovens que queriam conversar comigo, que ficaram impactados com o texto. Aquilo me despertou. Eu disse, olha, eu estou fazendo uma coisa importante. Eu estou escrevendo um texto que está dialogando com o meu povo, com as pessoas que eu quero conversar. Eles se sentem representados nesse texto, eles estão esperando esse texto, e eu me conscientizei disso. E a partir daí eu comecei, de fato, a escrever. Fazer um pedido, querida. Você pode ler para a gente biografia? Ai, meu Deus, sério? Lógico. Sorrindo também, onde for, nos momentos onde for cabível. Ah, tá certo. Ele está no meu livro 2, foi publicado em 2018, Caminho das Estações. Esse texto, Camila, eu já li esse texto umas 200 vezes. É uma história comprida,
E a maioria das vezes que eu li, porque eu faço um trabalho há muitos anos nas escolas públicas de periferia, e a maioria das vezes o aluno preto, a menina, o jovem, a criança, porque até em Fundamental 1 eu já li esse texto, eles querem ler, eles querem pegar o texto e declamar. Isso é uma coisa assim maravilhosa. Não tem dinheiro que pague, não tem livro. Você pode vender 200, 500 mil livros. Não é a mesma coisa de você ter um texto, escrever um texto e uma criança preta, uma jovem preta, um menino preto, dizer: ó, oh, professora, a senhora deixa eu ler, eu gostei demais, eu quero ler, eu quero declamar. Isso não tem prêmio, né? Não tem prêmio que concorra com isso. Deixa eu ver aqui onde é que ele está. Biografia do meu cabelo, 778. Mas você, hein, não perdeu tempo. Você levantou a bola. Você passou o garfo. Falei, vamos ver aí agora. Biografia do meu cabelo. O meu cabelo é duro, levantado. Meu cabelo é duro, empinado. Não molha com pouca água, não fica domesticado. Quando parece macio, insurge-se, espetando para todo lado. E aos relatos brasileiros apresenta outros dados. Veio na cabeça de reis e rainhas e de toda a gente preta, sabida e honrada. Trouxe canto, ciências, filosofias, tirou riqueza dos rios, da terra e dos mares. Aquilombou-se para ensinar ao Brasil o valor da liberdade. É cabelo de negro, vem de tempos imemoráveis, morou na cabeça de Zumbi, viveu na bravura de Dandara, e cada fio era uma espada no quilombo de Palmares. Aprenda-se a chapinha, meu cabelo é duro, é duro, é duro, é duro, é valente. Não é de ficar calado, não é de ficar preso, tampouco amaciado. Parabéns, querida, parabéns. Continue depois disso, essa publicação no Cadernos Negros. Então, a minha vida literária, ela deve tudo aos cadernos negros. Tudo às mulheres pretas, aos homens pretos, aos jovens pretos que compram meus livros, que me incentivam, que começaram a me chamar de escritora, porque esse é um momento complicado para nós, até você se assumir e dizer eu sou uma escritora ou um escritor preto. E depois vem aquela parte de você se afirmar um escritor preto, porque tem muitos dos nossos que acho que tem vergonha, vai nessa conversa, né? De que você é um escritor. Não, eu quero ser um escritor preto, uma escritora preta. Você deixa, vai se meter com sua vida, que eu quero ser. Pode dizer que minha literatura é preta, eu quero que seja. Pô, não tenho problema nenhum com isso. Mas você fica dando nome assim, o nome é este mesmo. Eu tenho honra de dizer que eu sou uma escritora preta, que minha literatura é preta. Eu não tenho problema nenhum. Então, eu sou uma escritora preta. Minha literatura é uma literatura preta. Não tem problema. Isso, para mim, é solução. Isso, para mim, é prazer. Isso, para mim, é orgulho. Então, pode dizer, e é assim que eu gosto que me chamam. Então, aí eu comecei a escrever, até porque, Camilo, até essa questão, por exemplo, os Cadernos Negros 37, vocês sabem da dificuldade da gente publicar, é muito caro. E os Cadernos Negros 37, você recebe a sua contribuição em livros, né? E os cadernos, pelo menos aqui na Bahia, você vende igual água. Eu vendi tudo assim rapidinho. Aí eu peguei aquele dinheiro
criei o que eu chamo hoje, até hoje, caixinha da poeta. Botei numa conta, lá uma poupançazinha, onde eu não mexo, tem nada a ver com minha vida particular, é da poeta. Até hoje eu consigo fazer essa gestão. Quando chegou o 39, foi a mesma coisa. E foi daí que eu consegui conquistar minha autonomia para escrever. Eu não precisei mais que uma editora quisesse, se interessasse para publicar meu livro. Eu fiquei autônoma. Olha que maravilha eu conquistei. E com os cadernos eu também fiquei conhecida. O povo começou a saber que eu existo, né? Porque eu apareci, você está lá, sua foto, seu nome, seu trabalho. Pessoas de vários lugares, até dos Estados Unidos, começaram a me conhecer a partir dos cadernos. Então eu devo também isso aos cadernos. E com isso eu publiquei o meu segundo livro, que é esse que eu lhe mostrei, O Caminho das Estações, em 2018. Então, em 2014, eu decidi que eu ia escrever. Publiquei meu primeiro livro em 2012, mas só fui publicar o outro 6 anos depois. E isso graças aos cadernos. Fiquei autônoma, ou seja, eu produzo meus livros, eu pago para fazer, depois eu vendo, com o dinheiro eu faço outro. Esse ciclo só foi interrompido no meu livro 5, que é segundo selo, uma editora aqui de Salvador se interessou para publicar o meu livro 5, que é o Memorial do Espelho. E esse ano eu tive outra sorte, que a editora Malê se interessou pelos originais do meu 7º livro, que é Estampas do Abismo, que foi publicada durante a Flipelô. Os outros livros, os 5, foram publicados dessa forma. Esse daqui eu fiz pré-venda, os amigos crédulos compraram, e quando eu publiquei, eu dei a cada um exemplar. Era uma editora bem simples que tinha aqui. Esse é o segundo. Jovina, vou começar os pedidos agora. Leia um poema do seu primeiro livro, por favor. Eu vou querer que você leia um de cada um, mas agora um do seu primeiro livro, por favor. Ah! Vamos Vamos ver a ver. trajetória da Jovina. Assim. E aí pedir para Ah, todas e todos que estão assistindo, né? Vamos lá. Assine o canal, isso. deixe as perguntas. Mas não, Jô. Esse livro é um livro que, claro, as pessoas procuram muito, pouca gente tem esse livro. Eu vou ler um livro, um poema, o primeiro poema do livro, chamado Destino de um Verso. Meu verso não quer só técnica, estudo, métrica e rimas. É um guerreiro sagaz a correr pelas ruas, pelas faces, pelos olhos, a espreitar nas esquinas. Ele quer o sentimento sincero, brotar com a emoção. Não deseja a tranquilidade dos lagos nem das brisas, nem o descanso monótono da perfeição. Meu verso se constrói na luta cotidiana do viver. Ele é sonho, refúgio da vida. Sim, ele vem da vida. Ele pensa na vida. Quer todos os sentidos. Quer também a cabeça, os braços e as mãos. Oh, querida, legal, que bacana. Querida, vou aqui, né, segundo o nosso combinado, pedir uma licença para você, a gente fazer algumas conversas aqui e, principalmente, voltar aquela ideia, aquele pedido, que todas e todos que estão assistindo, estão ouvindo, estão nos vendo, siga o canal, faça suas perguntas, suas sugestões. Lembrar, assim, que a gente tem várias questões para fazer, vários
outros para escurecer, né, várias situações. E aí nós estamos naquele nosso momento, como eu chamo, o momento griot, e hoje fazer essa homenagem ao Oswaldo Faustino. Oswaldo Faustino, ele é nascido em Marim, que é aqui perto de São Paulo, né? E na sua infância já mudou aqui para São Paulo. Ele é jornalista desde 1976. Atuou em jornais como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, também trabalhou, foi editor, né, da cultura do antigo Diário Popular e colaborador durante 15 anos da revista Raça. Um dos trabalhos importantes do Oswaldo Faustino foi ele como membro da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, o GIRA, né? E também fazendo parte da Comissão da Verdade sobre a Escravidão. Mas o Oswaldo Valtino, o querido Oswaldo Valtino, ele, junto com Haroldo Macedo, ele escreveu diversos livros. Podemos falar A Cor do Sucesso, que é A Cor do Sucesso, principalmente, é um relato de vários, né, vários negros naquele momento que são entrevistados. Alguns livros infantis, como a série da Luana, Menina que Viu o Brasil Neném, Luana, Capoeira e Liberdade, Luana, As Asas da Liberdade. E aí ele lançou o Oswaldo Altino, aquela pessoa que gosta de conversar, gosta de história e gosta de fazer esse trabalho dentro dessa cultura negra, né, e falar desse negro no Brasil. Ele saiu da editora Sumos, ele fez um trabalho muito interessante da biografia, uma das biografias, do compositor e escritor negro também do Rio de Janeiro, Ney Lopes. Um outro trabalho, dois trabalhos interessantes dele, foi o primeiro um romance histórico falando sobre a Legião Estrangeira, Legião Negra, perdão, né, que fala sobre a participação de batalhões voluntários de negro na Revolução Constitucionalista de 1932, e também um outro que saiu para Córrego, A Luz de Luiz, Uma Terra Sem Reis e Sem Escravos. E essa é uma ficção histórica que 6 jovens que estão aqui em São Paulo, passeando, descendo na Rua da Consolação, tem um blackout, a Rua da Consolação, perto do cemitério da Consolação, tem um blackout, né? E isso passando no século XXI, um blackout, e dessa escuridão eles conhecem o espectro do poeta, do compositor, do republicano Luiz Gama. Esses são os trabalhos, A Luz do Luiz, editora Córdoba. E hoje essa homenagem, uma das primeiras homenagens a esse griot muito importante, muito carinhoso, Oswaldo Faustino. É isso, né? Voltando, pedindo para todas e todas a gentileza, assine o canal. Vamos conversar. Jovina, continue, querida, por favor. Você que diz, você quer que eu leia mais o quê? Eu quero sim, por favor. Eu quero Bom, que você leia esse mais. livro, esse livro 2, eu depois, em 2018, com aquele mesmo processo que eu lhe falei, eu saio, eu escrevo o livro, depois eu pago o livro, depois eu saio com o livro para vender, depois eu escrevo o livro, depois que vende tudo, aí eu publico o próximo livro. Essa é a minha luta. Mas isso, Camilo, tem uma questão, porque eu publico com esses esforços todos, né? E é sempre muito pouca a tiragem. Porque se eu publicar muito, eu não tenho uma estrutura de vendas. Eu sozinha não consigo alcançar um público leitor maior. Então, eu sempre publico 20, 200 exemplares só, e consigo vender um tempo, às vezes até muito rápido. Eu tenho um pessoal fiel que me ajuda a continuar escrevendo, compram meus livros, eles apostam que vão ter uma boa coisa e compram, né? E isso, mas esse daqui foi o único que eu consegui vender 400 cópias. O Amor Não Está.
Esse livro foi um momento muito importante da minha vida poética, porque ele marcou realmente uma mudança muito grande, não só no que diz respeito à visibilidade, mas também no que diz respeito à fidelização do leitor, o boca a boca. Então, até hoje, as pessoas querem adquirir O Amor Não Está. Outra coisa importante que aconteceu no Amor Não Está foi o feedback do leitor. Isso foi muito importante para que eu melhorasse meu texto, para que eu me sentisse realmente uma escritora, me sentisse motivada. Disse, poxa, eu estou chegando no leitor que eu quero, do jeito que eu quero. Ele está percebendo que eu estou escrevendo para ele. Ele está escrevendo que eu tenho uma, um carinho e eu tenho uma intenção com ele. E ele percebeu e ele está chegando para o meu texto, né? Então, esse encontro do meu texto com o leitor, eu senti muito nitidamente nesse livro. Até hoje eu encontro leitores com esse livro guardado, dizendo: olha, eu estou lhe procurando porque eu quero tirar uma dúvida, eu não concordo com isso aqui, que foi o mais maravilhoso para mim, é exatamente essa discordância, né, que suscitei no leitor, porque esse é o objetivo, eu acho, do texto literário, que nasce da discordância com o real, com a normalidade, e quando ele chega na normalidade do leitor e causa essa discordância, tira ele desse lugar de conforto, eu acho que o escritor alcança seu objetivo nesse momento aí. Que seja para o bem, entre aspas, que seja para o mal, entre aspas, mas quando o seu texto entra na cabeça, no coração do leitor, é realmente um momento ímpar da vida do escritor. E nós, escritores contemporâneos, temos esse privilégio, devido a todas essas circunstâncias que nós vivemos hoje, da tecnologia, a comunicação muito aberta, os espaços de comunicação alternativos, né, que estão aí, as redes sociais. Então, e a gente então tem esse privilégio de se encontrar com o leitor nas feiras literárias, nos encontros nas universidades, nas escolas públicas, ouvir o que ele sente, o que ele pensa, ele discordar, lhe questionar. Que coisa maravilhosa! Então, isso aconteceu comigo a partir desse livro, O Amor Não Está, que é um livro provocador. É uma crítica, uma ironia, uma gozação, de fato, que eu faço com essa palavrinha, que é uma palavra que eu tenho algumas questões com ela. E esse livro é uma crítica a esse amor tão conjugado e que não chega para nós. Não chega para nós os pele da cor preta, não chega para a mulher da pele da cor preta, e toda essa palavra, essa mutilação de sonhos, de sentimentos, esse manipulador dos poderes perversos. Então, eu tenho uma bronca, né, com essa palavrinha de 4 letras, como eu chamo ela, de uma forma muito sarcástica, né, crítica. Então, vejo essa palavra como talvez a bala que mais mata os subalternizados, não só aqui no meu país, como no mundo todo. Né? Ele é uma definição do poder que nunca está para os subalternizados, mas ele é plantado na subjetividade dele e manipulado para levar ele para onde ele quer. Os homens fazem isso com as mulheres, os brancos fazem isso com os pretos, os ricos fazem isso com os pobres.
toda perversidade, toda sujeira humana, toda desumanização humana está centrada nessa palavra. E em outra, que é parente dele, chamada Deus. Esses dois grandes perversos da linguagem e da cultura. E essa crítica, nessa perspectiva que eu estou lhe falando, está aqui nesse livro. Um desses poemas eu escrevi assim: Caminho do negro preto. Retirantes apressados, os afagos se vão ou são distantes, negados. Espera-se na mesa pela comemoração com a justiça, com o vinho e com as palmas. Esse encontro ainda não realizado quebra corações já cansados e há muito dos amados nesse percurso de ausências infindas. Inimigos históricos e falsas irmandades. Renitente, o preto segue no trabalho árduo de buscar a vida, criar os filhos e ter esperança no belo, ausente até nas palavras. Eu sou dessa gente preta brasileira que segue, mesmo na reticência dos afagos. Outra questão que se encontra no meu livro, nessa crítica, é que os subalternizados, no caso que eu me refiro ao Pele da Cor Preta, que ele faça uma redefinição do conceito de amor. Porque esse produzido aí pela língua portuguesa nos dicionários não chega para nós e nós precisamos que ele goste de nós, que o amor trabalhe a nosso favor, que o amor se importe com a nossa morte, goste do nosso cabelo, que amor para nós seja vida, união, vitória, afago, que o amor para nós seja liberdade e vida, que ele se realize, né? Então, isso é uma sugestão crítica que eu trago aqui, para que nós, pretos, possamos refletir mais sobre esse amor da cultura brasileira que nós conjugamos no mesmo tom. É preciso conjugá-lo em outro tom. Amor cordial brasileiro, brincando de atirar no seu alvo. Um grito de menino, um estampido da polícia, mais um tiro certeiro. O sangue foi lá no céu da pátria, desenhou mais um rosto negro na bandeira brasileira. O sangue escorreu quente de vida, rubro, vermelho. Era de mais um jovem negro brasileiro. Eu sempre gosto de poesia, declamações, a gente deixar esse silêncio para a gente poder ecoar essas coisas dentro da gente, querida. Eu vou pedir uma licença para você, para a gente poder continuar a fazer até o nosso instante. Mas você provocou muito. Como que esse livro a gente consegue ainda comprar? Como que a gente consegue comprar o. Oh, meu querido, esse livro, infelizmente, não tem mais assim para vender. Porque você sabe, às vezes a gente quer fazer segunda edição, mas você tem 2, 3 livros na gaveta esperando uma oportunidade. E aí? Não, Né? tem que A publicar, gente. né? Tudo tem que ir para frente. É o que acontece, é Isso. isso mesmo, né? Exato. É a gente fazer as questões. Exatamente. Mas eu teria que perguntar por que essa sua fala provocou a gente muito. Isso é muito legal, muito interessante. Assim. Vamos lá, continuando esse nosso momento, essas questões todas, vamos para o nosso instante P, beleza? E aí, o primeiro livro que a gente está sugerindo nessa estante preta é Mulheres Afro-Atlânticas, Ensino da História, a organizadora Tamara Biana e Valéria Costa. A obra ela reconhece a dimensão de relevância das recentes leis educacionais que integram a lei da diretriz e base. Né? A lei, principalmente, né, torna obrigatório
o ensino da história da África e cultura afro-brasileira em instituições de ensino. Nesse livro, né, feito pela Yamara e a Valéria, eles traz essa história de mulheres, né, desses nossos Brasil, desses nossos Brasis tiveram fazendo esse trabalho todo. Então, é bem interessante a gente poder sair e está saindo pela editora Malê. Né? O seguinte é Filosofia da Ciência, o Otumba. Otumba, o da Lunk, estou falando o nome errado, peço mil desculpas. Ele é um babalorixá incrível que traz essa discussão sobre essa filosofia e ciência da vida, apresentando conceitos milenares, né? E temas fundamentais como Ori, Ogum e várias outras questões. Mas essa filosofia ela se calca, ou pelo menos esse livro de trabalho se calca, né? Na ideia do culto a Orumilá. Apesar dele recente, como ele é fundamental se pensar nisso. E eles trabalham numa linguagem clara e objetiva, eles facilitarão o entendimento de todos que desejam aprofundar os segredos, né, as questões do mundo do Ifá. E aí, o nosso terceira sugestão essa feito pela organização de Marileide Lins aqui no Brasil e Ernesto Moamba lá em Moçambique, Antologia Poética do Brasil, organizada por esses dois. E aí eles trazem escritores contemporâneos e escritores negros contemporâneos desses dois lugares e fazendo toda uma discussão, mostrando a possibilidade do diálogo entre o contemporâneo e o que está sendo feito, que já foi feito, e de vários pretos autores negros do Brasil, mostrar como essa produção ela revela diferenças, né, de ponto de vista, mas um olhar para a estética, para o vigor estético. Né? É uma poesia que fala de nós, fala para nós, né, e fala conosco. Né? É bem importante, né? Brasil, Moçambique, Antologia Poética. Essas são as nossas sugestões, né, do nosso Nota de Escurecimento Gerações. Rovina, continuando, por favor, querida. Pois é. Então, esse é o livro, foi o livro 4, né? O Amor Não Está. E o meu livro, aliás, o livro 3. E o meu livro 4 foi esse daqui, O Levante da Fênix. Esse livro tem uma história engraçada. A ideia de escrever esse livro, ela surgiu a partir de um poema do livro 3, O Amor Não Está. Eu escrevi um texto chamado Descanso da Fênix, que eu falo muito sobre a violência contra a população preta e também falo da condição da mãe, como é que ela passa por esse processo de receber seus filhos mortos. Eu falo muito dessa persona, até porque eu sou testemunha ocular nesses anos todos que trabalho com mulheres pretas, como instrutora de coletivos e em outras iniciativas. Então eu falo muito delas, que é uma voz esquecida, é uma voz que não é ouvida, é a da mulher da pele da cor preta, mãe que perde seus filhos. A intelectualidade preta, ela se diz que é uma intelectualidade orgânica, contudo, ela não abre espaço para a voz dos seus. Eles morrem e elas morrem engasgadas. Há uma intelectualidade preta que acha que ela sabe como é que vive o povo preto. Mas pergunte a ela onde é que eles estão, que ela não sabe.
Você chega numa periferia de Salvador, por exemplo, tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos, 20, 15, nunca viu um tal de um militante preto. Nunca ninguém foi lá explicar para ele o que se passa, por que ele está naquela situação. E pior, ninguém foi lá dizer a ele, olha, bicho, tem uma saída por aqui. O atirador está ali. Quem atira em você é fulano, cicrano e cicrano. Você tem uma possibilidade. E é isso, vamos discutir isso. Isso não existe. A mãe preta, ela é engasgada. Ninguém pergunta a ela o que ela sente. Sequer ela se manifesta. Né? Isso é uma coisa que maltrata a mim, que sou testemunha disso, e deve maltratar outras pessoas. Eu não devo ser a única que me sinto constrangida e sofrida com o sofrimento dessas pessoas que eu, felizmente ou infelizmente, tive e tenho a oportunidade de ouvir. E eu escrevi esse texto chamado O Descanso da Fênix e recebi críticas e orientações de como eu deveria ter escrito o poema. E as pessoas sempre diziam assim, Jovina, essa mulher está morta, não está? Você não deixa isso claro. É claro que ela morreu. Eu disse, olha, eu jamais vou escrever um texto para matar a mulher da pele da cor preta. Nem um jovem preto, nem um homem preto. Eu não. Eu vou escrever textos como eu escrevo para o levante do povo da pele da cor preta. A vida, a liberdade, a autonomia. Nunca a morte. A morte eu denuncio e não sugiro ao povo preto que se acovarde ou que sente espere a morte. Eu não tem nada a ver com o meu perfil como militante, como trabalhadora contra os efeitos do racismo, que hoje eu me defino assim, nem como escritora, que são duas personas que é difícil saber que hora uma sai da outra. Então, esse texto, eu aí fiquei com aquilo na cabeça, fiquei muito sacaneada com isso. As pessoas querendo que eu matasse a mulher da pele da cor preta. Eu digo, era só o que me faltava. Aí eu escrevi este livro aqui, onde essa mulher se levanta e se pronuncia, o levante da Fênix. Ela então se pronuncia e diz da sua vida, como tem sido a sua trajetória dentro da cultura brasileira, a sua relação com os homens de todas as cores, o seu desabafo e o seu protesto e as suas sugestões de luta. E eu fiz uma experiência perigosíssima nesse livro, que foi adotar uma linguagem de púlpito, de palanque. Realmente ela discursa, ela sobe ao palanque e discursa, e diz o que ela pensa. Não importa, doa quem doer. E outra coisa interessante é que eu resolvi dedicar esse livro a 30 mulheres pretas, não dediquei a mais porque eu não tive como confirmar com algumas pessoas, porque é complicado você escrever texto para uma pessoa, publicar, de repente a pessoa não gosta do texto, acha que aquilo que você escreveu não tem nada a ver. Por quê? Esses textos que eu dediquei a essas mulheres pretas, não foi assim, eu escrevi e dediquei. Eu escrevi o texto a partir da minha audição com aquela pessoa, porque meu método de escrita, ele é auditivo. Eu escrevo por audição, é minha metodologia básica. Então, todo o texto que está aqui dedicado a mulheres pretas,
foi a partir do que eu ouvi dessas mulheres. A minha escuta da sua fala, da sua vida. Todas são minhas conhecidas, que sejam conhecidas aqui de Salvador, poetas, outras são da história. E eu escrevi o texto para essa pessoa e tive a sorte de até agora todas dizerem: como foi que você adivinhou? Como foi que você sacou isso? Eu digo: eu ouço as minhas irmãs. Eu ouço. E foi a partir do que eu ouvi que eu escrevi o seu texto para você. Não foi uma escrita aleatória, né? E isso se deu também pela metodologia do livro, que foi exatamente a partir de edição dessa mulher da pele da cor preta que perde seus filhos na solidão até do choro. Quanto mais da voz. Se ela não pode nem chorar, imagine falar. Então foi a partir do que eu ouvi dessas mulheres todas, a minha vida toda, que eu escrevi O Levante da Fênix. E logo no início do livro, é um texto dedicado a uma poeta baiana, Jocélia Fonseca, e chama-se Rotina. Eu reciclo meus dias com o inesperado do cotidiano, com a pipoca da esquina, com a luz do sol, com teus beijos e o mar. Meus dias são feitos de sensações e palavras, raios da minha consciência. Vivo meus dias do que eu percebo, do que eu sinto. Ajuda-me, Carolina Maria de Jesus, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro e Conceição Evaristo. Meus espelhos de esperança, minhas alianças com o melhor de mim no caminho para as estrelas. Fico atenta ao que elas dizem e não me perco. Vou certinho para o alimento ancestre que me levanta e me oferece os mundos infinitos. Faço-me menina em suas palavras. Nos seus versos danço, abro meus braços. Faço meus dias leve na calma que luta, ampliando caminhos, construindo outros olhos para a liberdade que nos espera, além da parede branca que desencanta, mas é frágil diante dos passos da capoeira. Vamos fazer a roda, camarada. Meia lua de compasso na desunião. Levanta o joelho do chão. Vamos juntos fazer a roda. Religar os braços e os passos com nossos guerreiros e nossas guerreiras quilombola. Vamos? Vamos fazer a roda, camaradas. Brilhante, brilhante, querida, brilhante mesmo. E aqui tem uma. Eu vou ler o poema que deu ideia para o livro, que é O Descanso da Fênix. Deixa eu ver ele aqui. Esse eu faço questão de ler, porque foi muito importante esse texto. Um pouquinho desorganizado aqui. Eu não estou achando. Então, é aproveitar enquanto Jovina procura. A Jovina, perfeito, vai procurando, aí eu faço um adianto aqui e fazer aqueles caminhos nossos, né? Que sempre pedir para que todo mundo assine o canal, converse, façam todas as coisas. Aproveitar agora, nesses nossos momentos finais também, a sugestão, né, para rever aqui no canal uma boa conversa de alguém também com muita história, com muito olhar, com muita. A gente já falou hoje, né? Esse griot, né? Oswaldo Faustino. Aqui, né? No primeiro comentário, na descrição, falar os caminhos todos para você poder rever, reveja lá, deixe os comentários lá, deixe os comentários aqui,
né? Quem está chegando agora, por favor, assine o canal, que é importante para que mais gente veja sobre essa literatura negra brasileira, essa literatura de autoria negra e essa literatura da Jovina de Souza. Por favor. Achou, Jovina? Achei, sim, Oba. achei. Na verdade, eu me equivoquei em relação ao nome, não é o descanso, é o cansaço. O cansaço da Fênix. Havia mais um lugar vazio na mesa do café da manhã. Dos 3 filhos, sobrou um. Sobre a mesa, mais um fio do choro daquela negra. No outro dia, ela tomou o café da manhã sozinha. Depois encharcou de lágrimas o travesseiro. Mudou-se, foi morar em outra cidade. Quando amanheceu, não havia cheiro de café na casa daquela negra. Ela estava na cama, inerte, dolorida, silenciada, com 3 balas de tristeza cravadas no peito. É emocionante. E não sei se você conhece Quando... bem esse seu texto dialoga, e é isso, né, que a nossa literatura faz, é isso que essa literatura negro-feminina faz, ela dialoga com outros textos de outras negras, aquele do Crapinha com Cuti, e esse um texto que eu gosto muito, que muito me emociona, da Benedita Lopes, Meus Filhos Não Eram Bandidos. Esse, Isso, exato, exato, exato. Né? é muito, assim. No Levante da Fênix, nesse aqui, que foi feito a partir dessa ideia que eu lhe falei, que ela se levanta e se pronuncia, eu fiz um poema a partir da audição da dona Bernadette, que foi assassinada recentemente aqui em Salvador. Eu fiz esse texto para ela a partir da fala dela de que estava sendo ameaçada, né? Logo que o filho dela foi assassinado. Mas eu não consegui falar com ela para saber se ela aceitava entrar no livro e se ela achava o texto adequado para ser dedicado a ela. E acabou que não saiu dedicado a ela, mas eu vou ler, porque é a história certinha dela e de muitas mães negras que têm seus filhos assassinados e não podem sequer reclamar, não podem ir sequer dar queixa, porque de madrugada sempre aparecem os algozes na casa dela e mandando ela ficar quieta. Né? E Dona Bernadette foi uma dessas que não ficou quieta. Ela foi em busca e a gente não sabe ainda, mas com certeza isso foi decisivo para que ela também fosse assassinada. Que as mães negras, elas lutam sozinha na sua fragilidade, nas suas vulnerabilidades, com o grandíssimo corvo, com o opressor, o matador e o assassino dos seus filhos. Dificilmente ela tem alguém em casa, ela não tem um macho com ela em casa. Ele foi embora, na maioria das vezes, quando o filho ainda estava na barriga dela. Então ela está ali fragilizada diante das forças do Estado, diante do crime organizado, ela não pode fazer nada. Né? E ela está ali à mercê de todo tipo de violência também, que passa pelo filho dela e procura por ela. A violência da solidão e do silêncio, a violência de ter que engolir o choro. Carta de uma mãe negra. Sobrevivo nas trincheiras necessárias dos quilombos, um jeito de viver os dias que ainda vivo, tramando mudanças nas paisagens, talhadas com as faces da morte. Excessos de cadáveres sem carpideiras, sem flores, nem carneiras, com inscrições dos seus feitos. Hoje é meu filho, na sombra do abominável esquife, sem o ritual dos santos. Esse pranto vivo no meu rosto serve a rima com a dor e com a saudade. O verso registra o percurso da negrura que veio das minhas entranhas e foi ninada com a melodia dos sonhos. Mas agora, sobre meus olhos perece, e se vai,
no vácuo de uma luta tão fraca que também sepulta. Não me é permitido nem o luto, nem os pêsames, nem o desespero. Sigo apressada nesse vale fúnebre com meu choro sepulcro, pois a bala levanta do meu filho morto e corre à minha procura. Corre, né? Procura. Procura. Depois desse livro, eu escrevi o Memorial do Espelho, que fala sobre o percurso histórico-cultural da mulher preta na cultura brasileira. De uma certa forma, é um modo, de uma certa forma não, é um modo de contar a história do Brasil. Esse corpo preto que me antecedeu e que também sou eu, em trânsito constante nessa violência sem parar que nos é imposta. Esse desprezo à mulher da pele da cor preta é o sujeito mais discriminado, mais desqualificado e agredido da cultura brasileira, e silenciado também. Então, o Memorial do Espelho fala dessas dezenas de rostos que eu vejo atrás de mim quando eu olho no espelho. E eu começo logo o primeiro poema, aí foi publicado pela Segundo Selo no ano passado. O meu primeiro poema, chamado Camutação. Dúbia eu sou, porque em mim a vida se derrama. Venho emergindo dos seus longínquos tempos. No mosaico do meu espelho, sou parte daquelas dos canaviais, das trouxas de roupa na cabeça e das altivas placentas da nossa história. No reino dos pássaros, sou arara azul, cortando ventos, senhora da beleza no encontro dos rios largos. Quando ouço vozes dos caboclos nos rituais de cura, danço seus ritmos e depois vou amar com os botos. Sou a dona dos seus pênis eretos nos mistérios da noite. Eu sou a uiara dos seus sonhos, o melhor das suas vidas. Juntos penetramos águas doces para a riqueza esperada no amarelo, que fertiliza ventres e encanta existências. Íntegra, todos nós, a liberdade dos rios e dos mares. Então sou rainha nos terreiros, mediando água e terra. Nesse arrimo de signos, sou perigosa para os impérios. Nesse texto, eu quis fazer uma aproximação com os povos originários, uma celebração dos caboclos, que, que nos são tão próximos e tão amigos. Né? É a primeira vez que eu faço isso. Também, no meu livro do Levante da Fênix, eu esqueci de dizer, que eu gosto muito de falar, é a primeira vez que eu fiz uma aproximação muito produtiva com os orixás, que era uma vontade minha de fazer isso, e nesse livro eu consegui, com muito respeito, com muito medo, com muita reserva, eu consegui fazer esse contato e escrever sobre os orixás, que também é uma atividade nobre, uma atividade ancestral das mulheres da pele da cor preta. Sim, sim. Nós estamos nós estamos nos nossos momentos finais dessa conversa nossa extremamente produtiva. Como eu e todos assim queremos mais saber de Jovina Souza, e aí tá todos os inscritos, né? Nos comentários onde vamos seguir a Jovina. Aí eu queria esse poema de fechamento para a gente ir andando, Camila, por favor. Esse daqui é o Para o Homem da Rua K. Ele foi lançado, é um livro de amor, primeiro livro que eu escrevo, é uma declaração de amor aos homens da pele da cor preta, que não aceitaram o convite do racismo para exterminar com as brancas e os brancos o povo preto, trocar o povo, a pele da cor preta pela pele clara
o produto do branqueamento. Então, aqueles homens pretos que não se deixaram manipular pelo conceito de amor branco, que significa eliminar os peles da cor preta através do romantismo, das moçoilas românticas do casamento interracial, onde o homem preto, infelizmente, se comporta como um verdadeiro idiota romântico, manipulado por uma ideia de amor, que o objetivo é impedir que o pele da cor preta nasça. E ele faz esse papel que, infelizmente, está destruindo e matando. De fato, para mim, a grande bala, a maior delas, que de fato mata o pele da cor preta, é a falta do casamento preto, a falta da união entre o homem preto e a mulher preta. Então, esses homens pretos que não aceitaram esse convite, que não são moçoilas românticas dominadas pelo conceito de amor branco, eu escrevi esse poema, é um livro com 46 poemas sem nome, carta 1, carta 2, carta 3, que eu dedico a esses homens pretos. Esse aqui é Estampas do Abismo, meu último livro lançado pela Malê. É o mais recente, né? Não é o último, é o mais recente, por favor. Exato. Exatamente, o mais recente. Ele é dedicado a Neuza, a nossa Neuza dos Santos Silva. Esse daqui, Para o Homem da Rua K, é dedicado ao meu namorado, o Prince. E ele tem 2 epígrafes que eu gostaria de ler. Só isso, né? Que nós já estamos com o tempo Mas não, é encerrado. seu tempo, querida, por favor. Estou em cima do seu tempo, na sua disposição. Ele tem 2 epígrafes, que é muito importante para o sentido do livro, né? Ele tem uma que é de meu pai, José Brandão de Souza, falecido há muito tempo, e que ele sempre dizia o seguinte: se o homem preto se juntar com a mulher preta, podemos ficar vivos. Caso contrário, as covas ficarão cheias dos dois. E essa segunda epígrafe foi uma conversa minha com um adolescente do Palenque, na Colômbia. Eu tive o privilégio de conhecer o Quilombo do Palenque, lá em Cartagena das Índias, e conversei muito sobre esse assunto do casamento, a função do casamento e a manipulação do sentido de amor nessa miscigenação planejada para que o corpo da pele da cor preta desapareça por completo das ruas e da cultura brasileira e até dos livros. E que o corpo reproduzido é o negro que todo mundo gosta e quer. É aquele que tem a pele clara, a matéria-prima do branqueamento. E conversando com ele, perguntei a ele se ele tinha namorada e ele me disse que sim. E eu perguntei a cor, ele tomou um susto muito grande. E no decorrer da nossa conversa, ele me disse isso. Quando chego num lugar que tem mulher branca e mulher preta, me aproximo da preta para ver se dá certo. E aí eu disse a ele, e se você chegar num lugar que não tenha mulher da pele da cor preta? Ele disse, se não tiver, vou onde tem. Eu disse, mas esse negócio assim como é? E o amor? Ele aí deu uma risada e me perguntou, a senhora não sabe que esse negócio de amor eles inventaram que é para a gente desaparecer? Que é para trocar nosso corpo? E aí me respondeu assim, o amor a gente planta onde quer. Esse daqui é o último, como diz você. Eu falo de... Mais Ele não tem recente, título. querida. Não é o último, É é o o mais mais recente. recente. Mais recente. Ele não tem títulos, textos, só numeração, porque eu não quis
fazer isso porque eu queria que cada texto fosse realmente uma estampa do abismo, numa sequência que não é lógica, mas são estampas mesmo, cenas, não só de situações de abismo já instaladas, como situações em que o abismo se aproxima, né? Ou situações que poderão nos levar ao abismo. Eu vou ler alguns textos. Já que você disse que o tempo está por minha conta, você praticamente não conversou nada. Imagina, mas precisa. Eu fiquei aqui. Estou eu privilegiado de ouvir você primeiro. Todas estão ouvindo agora, mas eu ouvi primeiro. Então, o primeiro texto do livro é o texto número 1. Essas velhas paredes altas, com espessas coberturas, deitam sobre minha cabeça e ao redor de mim são obscuras, de texturas cimentadas, compactas, sacramentadas, em vastas agonias. Meu sonho delira na fresta. é E isso. eu vou ler o último. O Essa último rodada, desse. porque vai ter outras, viu, Jô? Terá É? volta, você voltará para casa. Ah, eu vou ler o penúltimo, aliás, depois o último. Nunca amei os homens com verdade. Vinham no fim das festas, rejeitados por necessidades. Apenas pegavam nos meus joelhos, afastavam e miravam minha buceta. Sequer um riso. Não falavam em beijos. Nunca amei os homens por inteiro. Eles chegavam como pedacinhos de quase nada. O último é: não me espere no encontro marcado. A vida é brevíssima para minha pele. Passarei no vento do fuzil da facção fardada. Ela aguarda as calçadas e cumpre sua premissa. Se o corpo é da pele da cor preta, bala. Então, não me espere para nosso encontro daqui a meia hora. Será improvável minha chegada. Querida, eu só agradeço esse momento, essa hora, esse tempo de ensinamento, de olhar, conhecer sua literatura, né? É um prazer conhecer essa sua literatura potente, forte, né? Mas eu quero Muito ler, obrigado, aqui querida. eu Muito não quero obrigado mesmo. deixar de ler um desse aqui, ó, para o Homem da Rua K, que é aquele que eu lhe falei. Eu vou ler o último. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler a carta número 44, porque esse livro também ele não tem título, só o número das cartas. É uma longa carta que eu mando para esse homem da Rua K. A carta 44 diz assim: o amor que invadiu nossos corpos se expande. Não quer se eternizar apenas nas fotografias, e sim na humildade de implorar ao cotidiano que perdoe suas falhas e o ressuscite sempre. Quer se perpetuar na revolução de não maltratar nossos corações, rebeldia vitoriosa de adolescentes atemporais que somos nós. É um amor vivo que não precisa de renúncias sacras. É forte no beijo rápido da correria e nas promessas daquele sexo dos sonhos que às vezes não acontece, porque adormece no cansaço do trabalho árduo para faturar a mesa e criar nossos filhos. O amor sabe do seu compromisso de nos manter unidos e fazer nosso tesão ficar vivo. Lá está ele conosco no parque, na arrumação da casa ou nos seduzindo para o dengo no sofá. Esse amor que nos invade o corpo não tem morada certa. Ora está nos pés, ora nas mãos, ora entre as pernas, ora nos ombros. Canta primeiro no coração, mas não abandona as mãos.
e vive a nos vigiar. Quando olhamos um para o outro, ele vem para os lábios com vontade de beijar. Jovina Souza, muito obrigado, querida. Muito obrigado pela sua gentileza, sua paciência, sua disponibilidade de mostrar sua literatura, sua preta literatura negra para gente, seus olhares, né? E saber que interessou. Vamos falar mais, vamos conversar mais sobre isso. Eu que agradeço a você, muitíssimo obrigada pelo convite. Estou à sua disposição. Digo o E mesmo. obrigado. Até a próxima. É, tchau. Tchau.